Hoje a nossa live vai falar um pouco sobre questões financeiras, como o nosso emocional impacta diretamente na nossa vida financeira. Será que é possível a gente viver uma vida sem se preocupar se o dinheiro vai dar para pagar nossos boletos, vai dar para pagar nossas contas? Será que é possível a gente viver uma vida em abundância, em prosperidade, mesmo para aquelas mulheres que são líderes ministeriais, mulheres que são mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres que têm uma vida espiritual, né, um relacionamento com Deus? Será que é possível mesmo para essas mulheres? Será que dinheiro é algo que realmente faz parte aí da jornada dessa mulher? Será que dinheiro é pecado? Será que ter dinheiro, querer ter dinheiro é pecado? Será que é possível a gente ter uma vida com mais estabilidade, mais segurança, mesmo para nós que somos cristãs e que de repente aí dentro de várias igrejas falar de dinheiro é até um tabu, né? Falar de dinheiro, falar de prosperidade é algo como se fosse contrário ao evangelho. Então será que é possível a gente que é cristã, a gente que é uma mulher que vive o propósito de Deus, viver uma vida em abundância sem se preocupar se o dinheiro vai dar ou não para o final do mês, com segurança, viver uma vida com mais liberdade, vamos dizer assim, dentro dessa área, uma liberdade para a gente financiar nosso lazer, financiar nossos estudos, financiar para os nossos filhos a saúde, financiar para os nossos filhos momentos prazerosos? Será que isso tudo não faz parte da vida cristã? É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Principalmente falar com você sobre como os nossos bloqueios emocionais, as feridas emocionais, elas podem nos distanciar ainda de uma vida abundante. E a vida abundante, essa vida que Jesus nos prometeu, vida em abundância, ela leva em consideração as nossas necessidades nesse mundo. Então é sobre tudo isso aqui que eu quero conversar com você. E aí é importante eu dizer para você que nessa aula de hoje, depois dessa aula de hoje, você vai pensar assim: meu Deus, é claro, né? De fato, eu não estava conseguindo isso porque isso não estava dando certo para mim, ou eu não estava conseguindo isso, o dinheiro estava sumindo porque eu não estava vendo algo tão simples, eu não estava vendo algo que estava tão na minha frente, mas eu não conseguia enxergar. E por que isso acontece? Lá em Oséias 4:6 vai dizer pra gente que o povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas das vezes, o que falta em nós é o conhecimento. E a Bíblia, eu amo que a Bíblia diz que nós devemos utilizar nossos dinheiro, utilizar nossos recursos para comprar sabedoria, para comprar conhecimento. Então, se há algo que hoje falta, por exemplo, na minha vida, que eu não sei, se há algo na minha vida que não anda bem e eu não sei o porquê, eu não sei o motivo, eu busco conhecimento naquela área para poder resolver aquilo. E eu amo mais ainda que a Bíblia vai dizer em Tiago 1, vai dizer assim: peça a Deus sabedoria, porque Deus não nega sabedoria a ninguém. Então, se você hoje está com problemas financeiros, será que em algum momento você pediu a Deus sabedoria, né, para que você conseguisse resolver essa situação? E muitas das vezes, quando a gente pede sabedoria a Deus, o que Deus nos dá não é uma resposta pronta, mas é um profissional que você precisa contratar, é de repente um mentor, né, de repente um terapeuta, de repente um médico, de repente um especialista para você naquela determinada área, para te ajudar a sair daquela situação. E que eu acho mais legal, né, mais importante, vamos dizer assim, e eu quero falar sobre isso com você, até porque é para a gente começar essa aula falando dessa maneira. Eu há pouco tempo atrás, eu estava com um problema que eu não conseguia perder peso. Eu estava querendo perder peso. E aí eu contratei, de fato, uma profissional, contratei uma nutricionista para me ajudar nessa situação, nessa área aí da minha vida. E eu estou falando isso com você e estou aqui pensando que aconteceu a mesma coisa com relação aos meus treinos, né, na academia. Precisei contratar uma pessoa, preciso sempre lançar mão de um profissional para que me ajude naquilo que eu não sei. E aí, sobre a nutricionista. E foi interessante porque
ela entrou em contato comigo depois de algum tempo. Ela entrou em contato comigo e ela disse assim para mim: como é que você tá, né? Porque isso foi uma mentoria que eu comprei, e essa mentoria foi uma mentoria em grupo, e ela me perguntou: como é que você tá? Como é que o programa, né, está aí, qual é o resultado que o programa está trazendo para sua vida? E eu disse para ela assim: eu perdi peso no início, mas agora eu parei de perder peso. E ela falou assim para mim: mas você tem pesado os alimentos? Aí eu falei para ela: não, eu não estou pesando os alimentos. Então, quer dizer, existia um erro aí na minha jornada que não estava me permitindo ter o resultado que eu queria. E aí o que me veio na mente, algo que eu ensino para vocês, que eu vou ensinar para vocês agora. Não adianta você contratar o profissional, não adianta você assistir minha live, não adianta você ir a um terapeuta, ir a um médico, se você não colocar em prática aquilo que o profissional está te orientando a fazer. Você não vai ter o resultado que você espera, uma vez que você não coloca em prática aquilo. E a mesma coisa com a palavra de Deus. A mesma coisa, o mesmo princípio é na palavra de Deus. Muitas das vezes eu vejo mulheres, né, mulheres de fé, mulheres mesmo cristãs, de relacionamento com Deus, mas que às vezes numa vírgula ali da vida delas espiritual, porque a nossa vida espiritual transborda na nossa vida física, né? Isso que a gente não entende, e o nosso emocional transborda na nossa vida espiritual. Por isso eu trabalho com o emocional, porque é o emocional aí que administra, né, a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Na verdade, é o emocional que conecta, né, o espiritual e o físico. E aí, eu não sei se eu falei certo, né? O nosso emocional, né, transborda no espiritual e influencia aí na nossa vida física. Eu não sei se eu falei certo antes. Então, né, por isso que eu trabalho com o emocional. Por quê? É importante que a gente entenda que se a gente não coloca em prática, se a gente não tem um bom emocional para colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, a sabedoria, o conhecimento, a gente não vai ter resultado. A verdade é que o resultado vem a partir do momento que você vai colocando em prática aquilo que você vai aprendendo. Então, feitos os alinhamentos, eu quero te fazer uma pergunta. Você sente que por mais que você se esforce na sua vida, nada muda? Né? Sua vida financeira continua a mesma? Você trabalha muito, você se esforça, você tem vários projetos, você coloca esses projetos em prática, mas alguma coisa acontece que a sua vida financeira ainda continua travada e muitas vezes até vai piorando, né, ao longo da sua jornada. Antes você tinha condições de certas coisas que hoje você não tem mais, ou seja, a sua vida, ao invés de ir melhorando, vai piorando aí a sua vida financeira. Ou então você já percebeu, né, você já olhou aí em volta de você e você já percebeu que muita gente prospera sem esforço nenhum, vamos dizer assim, né? Para elas tudo é mais fácil, quando para você, né, é tudo mais difícil, né? Enquanto para outras pessoas, né, as coisas parecem fluir, você se sente presa aí num ciclo, né, de frustração. Se essa é a sua realidade, essa live é para você. Essa live vai fazer, essa aula, isso é uma aula, essa aula vai fazer você realmente destravar. Agora, gente, é importante entender uma coisa, um princípio fundamental. A primeira coisa que eu quero que você tenha isso claro. A segunda, né, que a primeira é colocar em prática. A segunda, o dinheiro, na verdade, o dinheiro ele não é o problema. As pessoas até falam, o dinheiro é a solução. Não, não é isso que eu vou dizer. A falta do dinheiro não é só um problema financeiro, né? O problema não é só a falta do dinheiro na sua vida, não é só isso, né? Mas acontece que a falta do dinheiro, o seu problema financeiro é um reflexo, é um resultado, né, de feridas emocionais e crenças limitantes, você acredita? Então, quando a gente consegue ter clareza e discernimento dessas feridas emocionais e dessas crenças limitantes, aí a gente começa a falar, meu Deus, como eu não vi isso antes? Como eu não percebi isso antes? É por isso que eu não consigo fazer tal coisa, é por isso que minha vida não flui, por falta de conhecimento. Lembra que eu te falei no início? Né? Então, a falta de dinheiro hoje, ela é um reflexo, na verdade, né,
Não é isso que é o problema, não é isso que é a origem do problema, melhor dizendo. Mas a origem, né, disso está lá nas crenças limitantes e nas feridas emocionais. As feridas emocionais causam em nós bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais causam em nós as crenças limitantes, que fazem com que a gente viva no ciclo de escassez. Então a primeira coisa que eu quero falar com você aqui sobre essas feridas emocionais e essas crenças limitantes é de onde que vem, né? Qual é a origem de fato aí dessa vida financeira travada? Qual que é a origem dessa vida financeira travada? Então, se hoje você percebe que a sua vida financeira ela simplesmente é uma vida estagnada, ou muitas das vezes ela é uma vida travada no sentido de que você não consegue romper, você não consegue fluir e a sua vida não consegue chegar a uma estabilidade e crescimento, né? Isso aí que é uma vida travada. O que acontece? Acontece que muitas das vezes a gente carrega desde lá da infância algumas crenças, né? Algumas feridas emocionais que nos levaram a ter algumas crenças, né, sabotadoras. E uma delas, eu quero falar com vocês aqui, que é o imediatismo. Só um minutinho, gente. É o imediatismo. O que é o imediatismo? E por que ele nasce nas pessoas, né? Principalmente nas mulheres? O que acontece que as mulheres se tornam tão imediatistas? Por mais que pareça bobagem, vamos dizer assim, não tenha conexão, o imediatismo ele está diretamente ligado a uma carência emocional. É isso mesmo, uma carência emocional é o que faz você querer ser muito imediatista, ou seja, você quer comprar sua sandália agora, você quer comprar sua blusa agora, você quer agora fazer determinada coisa. Então esse imediatismo, na verdade, é uma compensação, é uma necessidade que você tem, que as mulheres não têm, e isso é curado com a cura, né, do bloqueio emocional, da ferida emocional. O imediatismo é uma necessidade de compensação emocional, de algo que te faltou lá atrás, e aí fica esse vazio e a pessoa não entende por quê. Então ela tenta compensar esse vazio com coisas. E aí ela entra na compulsão por compras, ou em outra qualquer compulsão. Mas na verdade, compulsão por comida, na verdade, é um desejo que a pessoa tem de saciar aí esse vazio emocional. E o que acontece, né, com as mulheres, como a gente está falando de problemas aqui financeiros, com mulheres imediatistas, elas gastam mais do que ela ganha. Gastam mais do que ganham. Então, uma mulher imediatista, ela vai gastar muito mais do que ela está ganhando. E o que acontece no final do mês? Além da ansiedade, ela chega no final do mês e o dinheiro nunca dá para pagar todas as contas. Mas aí você vai dizer assim para mim, mas Patrícia, na verdade meu dinheiro é pouco mesmo, meu dinheiro não dá mesmo. Até sobre isso a gente vai falar aqui, né? Até sobre isso. Quando o dinheiro de fato é um dinheiro que não dá para você pagar suas despesas. Mas eu vou dizer para você que eu conheço mulheres que ganham aí 1 salário mínimo, 2 salários mínimos e ainda assim consegue chegar ao final do mês e cumprir com as suas obrigações. E aí vamos ir aos poucos para a gente poder ir, né, explicando tudo isso. Eu quero que você entenda que as compras compulsivas, elas trazem um prazer momentâneo. Então, toda vez, porque a gente está agora falando de imediatismo, então toda vez que a gente, né, faz aquela compra, né, de forma compulsiva, ela traz um prazer momentâneo. E depois vem a culpa. Por que vem a culpa? Porque vem a dívida. Então, isso se torna na vida dessa mulher imediatista um ciclo vicioso de saciar, né, um prazer e depois sentir culpa por causa da dívida. Muitas das vezes ela compra novamente para aliviar o prazer que ela estava sentindo, para aliviar a culpa que ela estava sentindo pelo prazer que ela comprou. Então ela compra o prazer, sente a culpa por ter ficado na dívida
e aí compra de novo para aliviar essa culpa. E aí entra nesse ciclo. E eu quero ler para você o que está em Provérbios 21:5, que diz assim, ó, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que Provérbios está falando para a gente aqui? Que é importante que a gente, né, tenha planos bem elaborados com aquele dinheiro que Deus está nos dando. Aí você fala assim, mas Patrícia, o que Deus está me dando hoje é só um salário mínimo. E aí a Bíblia vai dizer para você o seguinte, seja fiel no pouco que Ele te coloca sobre o muito. Muitas das vezes esse pouco a gente não entende. A gente acha que ser fiel no pouco é pagar o dízimo. Não é só isso. Mas é você conseguir administrar bem esse pouco que você tem para que Deus eleve você. Porque Ele quer elevar você. Mas Ele precisa primeiro te treinar como uma boa administradora nesse lugar que você se encontra. E aí a gente lembra de José. A gente lembra que José, antes de ser governador, ele administrou a casa de Potifar. Antes de ser administrador, ele primeiro foi preso e administrou na prisão. Então, quer dizer, ele foi colocado em situações bem estressantes, para ele saber lidar com aquelas situações estressantes, para ele ser elevado a uma liderança, a algo muito maior, para ele poder ser administrador de recursos maiores. Então isso acontece também com a gente, porque a Bíblia para a gente na verdade, uma exemplificação, na verdade, um aprendizado com as vidas que ali tem, né, com as vidas que ali estão expostas, para que a gente aplique na nossa vida. Então, se a gente vê que Davi, por exemplo, antes dele ser rei de Israel, ele precisou administrar as ovelhas do pai dele, então primeiro a gente começa administrando bem o pouco que nós temos. Eu faço um desafio com você. Peça a Deus sabedoria para você administrar esse pouco que você tem, que eu tenho certeza que a primeira coisa que vai acontecer na sua mente é você abaixar, é você diminuir a ansiedade. Você pode até acabar com a ansiedade na sua vida. E aí você vai como Agar, né? Lembra da mulher, da concubina de Abraão? Agar estava tão desesperada que ela não viu a solução do lado dela, o poço que era a solução para a vida dela. Ela não viu do lado dela a solução. Ela precisou primeiro ter os olhos abertos. Por que precisa ter os olhos abertos? Porque as nossas emoções nos cegam. As nossas emoções nos cegam. Então, uma vez que a gente está com as emoções exacerbadas, a gente precisa aí da serenidade para, de fato, ouvir a voz do Espírito Santo. E aí calar essas vozes do nosso emocional para ouvir, de fato, qual é a voz do Espírito Santo. E aí a gente encontra, muitas das vezes, a solução que está do nosso lado. Eu não estou dizendo que você deva viver a vida inteira com um salário mínimo. Não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Essa aula é justamente para que você avance no seu propósito e seja próspera. Então você precisa ter planos bem elaborados para essa receita que você tem agora, para essa renda que você tem agora, para que Deus eleve você. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, como eu vou fazer isso? Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para você administrar o dinheiro que você tem. Eu vejo muitas mulheres que não conseguem dizer não para uma festa. E aí nessa festa elas têm que levar um presente. Aí nessa festa elas têm que comprar uma roupa nova, uma sandália nova. Muitas das vezes, a gente vai falar sobre isso depois, essa festa que ela está indo, não estou dizendo que você não vai nunca mais, mas de repente você tem que fazer renúncias nesse momento, para que você seja elevada de nível. Nesse próximo nível, você pode ser que você comece a dizer sim para aquilo que você estava dizendo não, para aquelas renúncias anteriores. Gente, é assim na vida de todo mundo. Mesmo Flávio Augusto vai dizer para você, mesmo esses grandes players, essas pessoas, esses grandes empresários vão dizer para você que no início você precisa fazer renúncias. Eu precisei fazer renúncias. Então é necessário fazer isso. E qual que é então a saída para você que é imediatista? Aprenda a diferenciar o que é um desejo emocional do que é uma necessidade. Patrícia, como eu vou fazer isso?
A primeira coisa que você precisa ter é autoconhecimento. E para isso existe a minha mentoria, por exemplo. Existem várias pessoas aqui que trabalham com autoconhecimento. Precisa você saber qual é o seu temperamento, quais são os seus gatilhos, quais são suas feridas emocionais que estão te levando a comprar por necessidade emocional. Em segundo lugar, você vai orar antes de comprar. Antes de tomar uma decisão financeira qualquer, nesse sentido de aquisição, de compra, ore, pergunte ao Espírito Santo se aquilo é uma necessidade sua ou é uma compensação emocional, ou é um desejo emocional de adquirir aquilo por algum motivo, ou porque você quer fazer parte de um grupo de pessoas que tem aquilo, ou porque você vê todo mundo comprando e aí sente também, também quero aquilo, igual criança, né? A gente tem uma criança dentro de nós ainda. Por mais que hoje hoje eu sou uma mulher que tem 45 anos, mas aqui dentro de mim existe todas as idades anteriores. Existe a mulher de 44, existe a mulher de 20, de 15, de 10, de 5, de 1. Existe todas as mulheres aqui dentro. Eu não me despi de todas elas. Isso significa o quê? Que aquela Patrícia de 5 anos, que quando quis um picolé e o pai dela não tinha dinheiro para comprar, ainda está aqui dentro. Entendeu? E essa Patrícia, ela pode ser gatilhada. Como é que eu sei disso? Com autoconhecimento, fazendo os desbloqueios emocionais. É assim que eu descubro quais são os meus gatilhos. Então, você vai ter autoconhecimento para descobrir aí quem é você, quais são suas feridas emocionais, e você vai orar. Essa é a saída para você se livrar do imediatismo. O segundo bloqueio, né, que atrapalha muito a vida aí de uma pessoa que quer ter prosperidade financeira é a procrastinação. O que acontece, né? A procrastinação, ela é o adiamento, né? Quando a pessoa ela vai adiando tomar decisões importantes. Por que acontece esse adiamento? Para não ter que lidar com aquilo, porque de alguma forma aquilo causa um desconforto. Na verdade, esse adiamento ele tem, em geral, né, uma raiz tanto na ferida da rejeição quanto no medo do fracasso. Né? O medo do fracasso, na verdade, ele tá ligado à rejeição. A gente não quer ser rejeitado. E quando a gente fracassa, desde criança, quando a gente fracassa, a gente de alguma forma é rejeitado pelo pai e pela mãe. A gente de alguma forma, né, sente que foi rejeitado, vamos dizer assim, né? Porque tem pais que não rejeitam, mas a gente sente que foi rejeitado. E aí, isso faz com que a gente vá adiando, né, certas decisões, fazer certas coisas por medo de fracassar. Que, na verdade, lá no fundo, é o medo de errar, é o medo de ser rejeitado. Então, muitas mulheres, né, por medo de errar, preferem não agir, para não correr o risco do fracasso. Isso vai impedindo com que elas tenham crescimento, né? Vai impedindo com que elas invistam em conhecimento, vai impedindo com que elas invistam no projeto delas e na mudança que traria o crescimento para elas. E Eclesiastes 11:4 diz assim pra gente, ó, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, se você está esperando, está adiando essa decisão, adiando fazer o que você tem que fazer, porque você está esperando o tempo bom, está esperando a oportunidade, você está esperando as condições perfeitas, você não vai plantar nunca, você não vai colher nunca. Então, qual que é a saída para a procrastinação? Dê o primeiro passo. Pare de adiar aquilo que Deus já colocou no seu coração para você fazer. E muitas das vezes Deus coloca no seu coração, mas fica abafado por causa do primeiro bloqueio que eu falei, que era o imediatismo. O imediatismo ele vai desencadeando em você, né, culpa, ansiedade. E aí, por quê? Porque você se endivida. Então você fica com uma gás, sem conseguir ver a solução que está do seu lado. E aí a procrastinação faz com que você até veja essa solução, mas você fica adiando o próximo passo. Então, dê o próximo passo. Como que você vai dar? Com fé. Lembrando que a provisão de Deus acompanha aqueles que o obedecem. Não paralise por causa do medo. Não se deixe dominar por causa do medo de errar ou de fracassar. Não fique adiando, porque a procrastinação ela parece um bichinho que vai corroendo. Sabe por quê?
ela não mata de vez, mas ela adia seu plano. Ela adia seu plano até o momento que você não consegue mais concretizá-lo por qualquer motivo. Ou por causa da idade, ou porque passou o time, né? Por qualquer motivo. E a verdade é que quando você adia obedecer, você entra na desobediência, entendeu? Então você precisa prontamente você precisa aprender a prontamente obedecer à voz do Espírito Santo para você ir progredindo aí dentro do processo, dentro do propósito de Deus e fluindo dentro do propósito de Deus. Qual é o terceiro bloqueio? Eu esqueci de falar que nas aulas é bom que você sempre traga água e sempre traga um lápis ou uma caneta e um papel para você ir anotando algumas coisas, né? Eu tô falando, agora eu vou falar do terceiro bloqueio. Era bom que você fosse anotando. O primeiro foi o imediatismo, o segundo a procrastinação e o terceiro é a sensação de incapacidade. A sensação de incapacidade acontece quando Deus te fala para fazer algo. Vou te dar um exemplo que foi meu próprio. Deus fala para começar a abrir live, para fazer live, e eu me sinto incapaz de falar, não levo jeito para falar em vídeo, eu não tenho um bom perfil no rosto para fazer. A gente começa a colocar na nossa mente certas limitações, quando na verdade, quando Deus nos chama, Ele já sabe de todas as nossas limitações, Ele só quer uma coisa da gente, que a gente esteja disposta a dar o primeiro passo, a seguir as orientações dele, que o resultado vem dele. E muitas mulheres não prosperam porque se sentem também incapazes de fazer aquilo que Deus já mandou. E se sentem indignas de prosperar. Se sentem não merecedoras, com algumas crenças do tipo, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Isso não é para mim. Fazer mentoria não é para mim. Isso não. Então você coloca dentro de você limitações para o seu próprio crescimento. Né? A sensação de incapacidade vem de você alimentar essa mentira, né? Que o diabo vai colocando na sua cabeça de que você não é capaz. Né? Então daí vem a sensação de incapacidade. E existe lá, e tem um versículo bíblico, né? Um princípio bíblico para isso, existe um princípio bíblico para isso, que está lá em Filipenses 4,13, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente começa, né, a não acreditar na gente mesmo, mas acreditar que Deus vai nos fortalecendo na caminhada, a gente vai dando os passos necessários para fluir no propósito do Senhor. É importante, né, na nossa trajetória, a gente está sempre renovando a nossa mente, a gente tirar, né, pensamentos antigos, e isso é feito com os desbloqueios emocionais, né? A gente tira os pensamentos antigos e coloca os pensamentos renovados em Deus, né? A gente tem que rejeitar sempre em nós coisas do tipo a comparação, por exemplo. A gente tem que rejeitar em nós o fato de que a gente é incapaz. A gente tem que aceitar a nossa limitação, mas entender que quem nos capacita é o Senhor. E aí eu vou para o quarto bloqueio. Esse quarto bloqueio, eu já tive live sobre isso, né? O quarto bloqueio, ele é muito assim, pontual e muito importante para a trajetória e para a prosperidade dentro do nosso propósito, que é a multiplicação dos nossos dons e talentos. Hoje, se você não vê em você dons e talentos, eu vou dizer para você que você já nasceu com dons e talentos que estão abafados por causa dos bloqueios emocionais. Feridas emocionais fizeram você entender que o seu dom e talento não serviam para nada. Lá atrás, os seus responsáveis, os seus pais, não valorizaram seus dons e talentos. E aí você entendeu, por exemplo, que você não ia ganhar dinheiro com isso. Você entendeu, por exemplo, que os seus dons e talentos não servem para nada. E aí você abafou esses dons e talentos que Deus deu a você, e hoje você sente, além do vazio, você está desconectado aí com o trabalho que você está fazendo, e você também sente que você não prospera, não avança. Primeiro porque você acabou odiando o trabalho que você tem, uma vez que você bloqueou os dons e talentos que você recebeu quando você nasceu. E esses dons e talentos, eles são para ser multiplicados. Lembra da parábola dos dons e talentos, né? A parábola dos talentos, que Deus, quando o Senhor, né? É uma parábola, mas aquele Senhor representa Deus. Jesus conta essa parábola de um senhor, de um dono de uma fazenda, de uma empresa,
que entrega, né, os talentos para os seus servos. E tem um servo que enterra o talento, não multiplica, né? Enquanto os outros dois multiplica seus talentos, dobra seus talentos, esse servo fala assim, não fiz nada por medo. Por medo. Então, o medo, que muitas das vezes é implantado em nós desde lá de criança, faz com que a gente enterre e abafe o nosso talento. Medo de quê? De fracassar, medo de não ganhar dinheiro com isso, medo disso não dar em nada, medo de a gente não ter sucesso, né, no nosso dom, no nosso talento. E aí a gente vai abafando. E a verdade é que quando você se coloca a serviço, né, do Senhor, quando você entra no propósito de Deus, os seus dons e talentos serão multiplicados. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou professora, então eu já tenho dom do ensino, né? Eu já tenho dom do ensino. E aí, ao longo da minha trajetória como professora, eu precisei desenvolver outras coisas, né? Eu precisei desenvolver, por exemplo, a desenvoltura para falar aqui no vídeo. Isso tudo é desenvolvido, a gente contrata pessoas que te ajudam, né? Lembra que eu falei para você que a gente precisa usar nosso dinheiro para adquirir sabedoria e conhecimento? E quando a gente está dentro do propósito de Deus, a gente usa o nosso dinheiro até com propósito também. Por que eu estou te falando isso? Porque eu comecei a entender que eu precisava me aprimorar, né, multiplicar meus dons e talentos em determinadas áreas para cumprir o propósito que Deus tinha para mim. E aí, qual que é a saída, né, então, para você? Qual que é a solução para você que sente aí que está abafando os seus dons e talentos? Entender, primeira coisa é virar uma chave na tua mente. Entender que a prosperidade, ela vem quando você desenvolve aquilo que Deus te deu. Lembra da parábola dos talentos? A prosperidade vem quando você multiplica aquilo que Deus te deu. Eu conheci, né, inclusive foi uma das minhas mentoreadas, uma manicure, uma New Design, né? E ela estava com muitos problemas financeiros. Ela estava até querendo desistir da carreira dela, né, de New Design, com vários problemas financeiros. E aí eu fui mostrando para ela que mesmo dentro dessa carreira dela, ela tinha coisas a aprimorar nela. Atendimento ao cliente, ela tinha que aprimorar nela a sua imagem pessoal. Então, assim, ela, ao aprimorar essas coisas, ou seja, ao multiplicar seus dons e talentos, ela foi conseguindo colocar o trabalho dela, oferecer o serviço dela num valor mais alto, mais justo, e também, porque ela já não começou mais a competir com preço, e também ela conseguiu aumentar a cartela de clientes. Hoje ela ensina outras mulheres a fazer, né, new designers. Então, olha onde foi que isso a levou, né? A multiplicação dos dons e talentos dela. Hoje ela ganha aí uma renda de R$8.000. Ela começou lá conseguindo 2 salários mínimos, se não me engano. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você, que a gente tem dons e talentos que precisam ser multiplicados. E ao longo da nossa jornada, a gente vai aprimorando, né, com conhecimento, métodos que nos ajudam a crescer dentro do propósito de Deus com esses dons e talentos. E aí eu quero ler para você também um princípio bíblico para isso, que está lá em Romanos 12:2, que diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com aquilo que hoje se apresenta na sua vida. Não se conforme. Transforme a sua mente pela renovação do seu pensamento. Então, assim, toda vez que a gente aceita, né, viver isso que já se apresenta para nós, essa vida de escassez, a gente está se conformando no mundo que diz, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é dessa forma mesmo. Não, em Deus não é assim mesmo. Deus tem para nós vida eterna, mas vida abundante também, que são coisas diferentes. A vida eterna depois da morte, mas a vida abundante é aqui. E como é que eu lanço mão dessa vida abundante? Transformando a minha mente. A cada dia eu vou transformando a minha mente para cada vez mais estar alinhada com aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para
multiplicar seus dons e talentos, é você romper com crenças limitantes que você tem, você criar uma nova mentalidade em você. Eu ensino isso também na minha mentoria, para que você tenha uma vida financeira alinhada com os princípios de Deus, alinhada principalmente com o propósito de Deus, porque na verdade existe uma coisa que você não está prestando atenção, algo que você ainda não se atentou, que é o seguinte: Deus, ele vai sempre financiar o propósito que ele tem na nossa vida. Ele vai sempre financiar. Sempre vai financiar o propósito que ele tem na nossa vida. Então, qual que é o quinto bloqueio? Já que eu comecei a falar, né, sobre esse financiamento dentro do propósito, qual que é o quinto bloqueio? É a repetição de padrão familiar. Como é que a gente sabe que está repetindo o padrão familiar? Né? Quando a gente vê, por exemplo, os meus avós, né, tiveram uma vida muito escassa. Os meus pais tiveram uma vida muito escassa. E hoje eu tenho também uma vida muito escassa, uma vida com muita escassez. Tudo para mim é muito difícil, é muito suado. Então, conseguir dinheiro para mim é muito difícil. Parece que são frases que eu ouvia meu pai dizer, né? Então, quando a gente vai crescendo com essas coisas, a gente assume isso como verdade, né? Nasceu pobre, vai morrer pobre, né? Eu tenho um tio que ele falava assim, a mulher, olha só, gente, o que a gente ouve desde criança, né? E isso pode ser, a gente pode carregar isso com a gente. A mulher tem 3 possibilidades de ser rica. Meu tio falava isso pra gente. E eu tenho, né? A minha geração foi de muitas primas, muitas mulheres na minha casa. E aí eu morava num quintal com todas elas, né? Era uma brigaiada, mas também era divertido. E aí meu tio falava assim, a mulher falava pra gente, né? A mulher, ela tem 3 chances de ser rica. A primeira é casando com um homem rico. Olha isso, gente. A segunda é tendo uma herança. Então ele falava assim pra mim, eu não lembro as 3. Eu lembro só dessas 2. Eu vou começar pela herança. Porque ele começava pela herança. Ele falava assim, a primeira é tendo pai rico e conseguindo uma herança. Então ele falava assim pra nós, para as primas, né, pra nós. Vocês já perderam, porque nós somos pobres. Então não temos herança para vocês. Aí ele falava, então vocês têm mais 2 chances. Gente, eu não lembro da terceira, eu lembro de uma delas. A segunda era casar com um homem rico. Vocês só têm essas chances. E eu acho que a terceira, lembrei da terceira. A terceira era ganhar na loteria. Olha isso, gente. Olha isso. Então, a gente vai crescendo com esses padrões de pensamento. A gente vai crescendo com esses padrões de pensamento. E muitas das vezes a gente leva isso até para o nosso casamento. A gente se torna mulheres frustradas, a gente cobra do nosso parceiro coisas que muitas das vezes em nós. Aliás, eu vou fazer até uma live sobre isso. A escolha do nosso parceiro está ligado também às nossas feridas emocionais. Então, muitas das vezes a gente entra para um casamento muito frustrada com o nosso marido. Por quê? Porque a gente escolheu ele pela ótica dos bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais é algo tão sério que fazem com que a gente escolha trabalhos errados, a gente escolha amigos errados, a gente escolha cônjuge errado, né, fora, né, daquilo que Deus quer para nós. A gente escolhe carreiras erradas, tudo por causa de bloqueios emocionais. Por isso que eu trabalho com cura emocional, desbloqueio emocional, para que essa mulher realmente flua, né, no propósito que Deus tem para a vida delas. Então, repetir padrões familiares é algo muito comum, muito comum. Você vê, por exemplo, mulheres divorciadas que tiveram mães divorciadas. Você vê mulheres mães solteiras que tiveram mães que foram mães solteiras. Você vê mulheres abandonando seus filhos porque elas foram abandonadas pelos pais. Então, o que acontece? São repetições de padrões familiares. A Bíblia vai dizer que isso é uma maldição hereditária. A psicologia diz que isso é uma repetição de padrão familiar. É algo tão conhecido pela nossa mente, pelo nosso consciente, pelo nosso inconsciente, melhor dizendo, é algo tão comum para o nosso inconsciente que a gente vai repetindo de forma natural.
entende? Porque já é algo muito conhecido. É como... Isso é como, se eu for explicar o exemplo que vem na minha cabeça agora, eu vou demorar muito. Mas eu não vou dar essa explicação. Mas é como se fosse aquela seleção natural do Darwin, né? É como se fosse isso, né? As próximas gerações vão perpetuando a geração anterior. Gente, se eu for explicar isso, eu nem sei por que eu falei disso agora. Isso vai dar pano para manga. E eu quero terminar a live, né? Que já são 50 minutos já. Então a gente só rompe com esses padrões quando a gente transforma a nossa mente, quando a gente renova os nossos pensamentos. É assim que a gente consegue, né, romper com esses padrões familiares. E aí, muitas das vezes, o imediatismo vem desses padrões familiares, que foi o primeiro bloqueio. A procrastinação, o segundo bloqueio, vem desses padrões familiares também, né? Não multiplicar seus dons e talentos, que é o quarto bloqueio, também vem desses padrões familiares. Então, assim, essa sensação de incapacidade, que foi o terceiro, né, que eu falei, o terceiro bloqueio, vem desses padrões familiares. Então, a gente, muitas das nossas feridas emocionais, elas estão lá na nossa origem. E a verdade, gente, que enquanto as nossas raízes não forem curadas, enquanto não tivermos as raízes curadas, Deus não autoriza o nosso voo no propósito. O nosso propósito não flui. Por isso que eu trabalho com cura emocional. Porque sem cura emocional, essas mulheres ficam travadas aí no seu propósito. E aí, crenças limitantes que vêm da nossa família. Dinheiro não traz felicidade. Mas vou te falar uma coisa, a falta dele traz muito sofrimento. Então, se você hoje é uma mulher que acredita que dinheiro não traz felicidade, isso pode ser uma trave, um bloqueio aí, um teto para você e você não avança, inclusive por medo de ter muito dinheiro, porque você acredita que dinheiro não traz felicidade. Um pensamento, né, que eu já ouvi de muita gente, muita empreendedora, inclusive mentoreada minha, fala assim, toda vez que eu pego no dinheiro eu lavo a mão, porque dinheiro é sujo, né? No fim, lá no inconsciente, a pessoa, no fundinho dela, ela acredita que todo mundo que consegue de alguma forma prosperar porque fez alguma falcatrua. Isso também cria um bloqueio na pessoa. Um pensamento também, ontem eu até ouvi esse pensamento da minha filha, eu tive que desconstruir da minha filha, que fala assim, a dificuldade de um rico entrar no céu, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, esse versículo mal interpretado, esse pensamento mal interpretado, né, esse versículo mal interpretado traz um pensamento nocivo, né, de que se eu tiver muito dinheiro pode ser que eu vá para o inferno. Outro pensamento é a gente acreditar que isso não é pra gente, né? De alguma forma isso não é pra gente. Tem um versículo lá em 1 Timóteo 6,10 que diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E aí muita gente entende que o problema é o dinheiro que é a raiz de todo mal. Quando na verdade o que é a raiz de todo mal é a ganância. A ganância. A gente não pode se deixar dominar pela ganância, que é o amor ao dinheiro. É diferente, entende? Não é que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas é a ganância. É você fazer tudo por dinheiro, vale tudo para conseguir dinheiro. Isso que é a raiz de todo mal. Inclusive vale tudo, vale pecar, vale negociar princípios do reino, vale vender o evangelho, vale tudo. Então, é esse pensamento que é a raiz de todo mal e não o dinheiro, entende? Não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, mas o amor a ele. Então, vou te falar uma coisa, que de tudo que eu falei aqui, entende uma coisa. Se o dinheiro não governar o seu coração, se ele não te corromper, não tem problema nenhum você tê-lo. Inclusive, é necessário até que você o tenha para que você financie o propósito que Deus tem para você. Porque o propósito de Deus nos leva a lugares. Então, para você chegar a esses lugares, é através dessa provisão que é feita por meio do dinheiro. O dinheiro se torna para nós, na verdade, o dinheiro se torna para nós uma ferramenta. Uma ferramenta.
E, gente, quem vive o propósito de Deus sempre vai ter provisão. Sempre vai ter provisão. Se hoje você vive uma vida muito de escassez, eu quero que você se pergunte se você está de fato dentro do propósito de Deus. Porque sempre vai ter provisão dentro do propósito de Deus. Deus jamais vai te dar um plano sem te dar o financiamento para executar esse plano. É incoerente, entendeu? É incoerente. Então, existe um princípio na Bíblia que é um princípio que me norteia, que está lá em Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro busca o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se tem um princípio que me norteia dentro do meu trabalho, como eu busco primeiro o reino de Deus dentro do meu trabalho, como eu busco primeiro o reino de Deus dentro da minha casa, na minha relação com meu marido, na minha relação com a minha filha, como eu busco. As pessoas acreditam que buscar primeiro o reino de Deus é viver dentro da igreja no culto. Só que aquela pessoa que é traça, né, de igreja, que vive dentro do culto, que não sai de dentro da igreja, muitas das vezes ela pode estar querendo fechar os olhos para um problema pessoal. Isso aí também é outra live, gente. Dá pano para mão para outra live. Essa pessoa está tanto dentro da igreja, tão ocupada com as coisas da igreja, não é com as coisas do reino, tão ocupada com as coisas da igreja, que o ministério se torna para ela um altar, uma idolatria. O ministério faz com que ela não olhe de fato para aquilo que Deus quer que ela olhe nela, que é a transformação dela. O ministério impede que ela seja crente de verdade. Sabe por quê? Porque ser crente não é ser crente dentro da igreja. Ser crente é ser crente em casa, no trabalho, na nossa vizinhança, com os nossos amigos, na nossa rede social. Ser crente é num comentário que a gente faz aí na rede social. Muitas das vezes a gente acha que a rede social ela vai nos fantasiar, ela vai nos, vamos dizer assim, tampar a gente, né? A gente vai fazer aquele comentário maldoso, mas a gente está ali protegida, né, por aquela tela, a gente está tampada e as pessoas não veem a gente, não sabem quem é a gente. Quantas vezes eu vi comentários maldosos, comentários terríveis, comentários julgadores, e eu olho o perfil, é uma cristã. Você é crente nas redes sociais também, na hora que você faz o seu comentário. Então, às vezes aquela pessoa está tanto dentro da igreja. Gente, sabe o que eu já vi? Isso foi o comentário de um homem, não foi para mim, mas foi para uma das minhas seguidoras. Eu vi, ela comentou comigo, né? Ela trouxe para mim essa questão e eu vi e acompanhei todo esse caso. Ela postou, uma das minhas seguidoras postou uma foto dela com um decote. E aí um homem elogiou o seio dela. E aí nós duas, eu e ela, fomos entrar no perfil. O homem era uma liderança de uma igreja. Era a liderança de uma igreja. O que eu quero dizer com você com isso? Eu quero aqui crucificar as lideranças, não é isso. Mas eu quero te trazer, né, a consciência de que nem o ministério, nem a liderança pode ser maior do que você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque mesmo dentro do ministério, você precisa entender como é que você busca o reino de Deus e a sua justiça. Como é que eu busco o reino de Deus e a justiça de Deus para liderar isso aqui? Para liderar isso aqui que Deus me deu. Porque é isso que na verdade, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É em todas as áreas da sua vida. Como é que eu busco o reino de Deus e a sua justiça dentro das minhas finanças? Então, quando a gente começa a ver isso, como é que eu busco o reino de Deus e a sua justiça numa caminhada ao shopping? Parece bobagem, né? Mas quando você tem essa direção, você não come aquilo que você você não come aquilo por prazer, mas só se você estiver com fome. Porque comer por prazer é gula. Também é outra live, né, gente? Também são bloqueios emocionais. A gula, aquela coisa de que não consigo dizer não para um doce, não consigo dizer não para aquela comida. Você é dominado, então a Bíblia vai dizer também, o seu Deus é o seu estômago, né? A pessoa que faz isso, o Deus dessa pessoa é o estômago dela. Então, assim, é outra live, né? Você vê como o bloqueio emocional leva a gente, muitas das vezes, até a pecar, né? Quando a gente não estabelece o domínio próprio, né? Leva a gente a pecar. Por isso que eu vou voltar a falar, eu trabalho com cura emocional. E aí,
Como que a gente faz para buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em todas as nossas áreas? Com certeza, se no passeio do shopping, se você busca o reino de Deus e a sua justiça, você não vai se endividar lá, porque a Bíblia tem várias partes, vários ensinamentos falando que um crente ele não pode ter dívidas, ele precisa saldar suas dívidas. Então, se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na verdade você está buscando viver os princípios do reino em todas as áreas da sua vida. Não tem como você não viver uma vida abundante. Por quê? Porque Deus não mente. E Ele apontou um caminho de vida abundante. Qual é esse caminho de vida abundante? Viver os princípios do reino. Não tem como você não ter abundância na sua vida, não tem como você viver em prosperidade se você não observar, se você estiver observando os princípios do reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Gente, se ficou alguma dúvida sobre isso, sobre qualquer coisa, coloca nos comentários, manda para mim um direct, eu vou amar responder a você. Você pode ser a contemplada, que eu chamo você aí para falar, manda um vídeo só para você. Eu sempre converso muito com as minhas seguidoras aí pelo direct. Manda aí a sua dúvida, que eu vou ter maior prazer em esclarecer para você. Pode ser dúvida emocional, dúvida espiritual ou dúvida aí de desenvolvimento pessoal. Traz aí que eu vou amar responder a você. E aí, até a próxima terça. Um beijo grande. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.